Para a gente falar sobre o despertar da consciência, eu gosto de começar com uma pergunta. O que é a consciência? A nossa mente, ela é dividida em duas partes. O nosso ego e a nossa consciência. O nosso ego é aquele que julga, que traz as emoções, que traz os pensamentos, as lembranças, e a nossa consciência é quem observa. Então, basicamente, o despertar da consciência é quando você sai desse modo automático, onde você só está reagindo, você só está sentindo, você está lembrando ou projetando, né? Quando vem um pensamento, ou você sente uma dor de algo que foi vivido, então é uma lembrança, ou uma angústia, que é uma projeção de futuro, né? Então, esses sentimentos, eles são filtrados e julgados pelo ego, baseado nas experiências que você teve na sua vida, na sua infância, na sua adolescência. O seu ego, ele cria uma persona que faz o julgamento de cada situação. Então, evitando sentir as dores do passado, você faz uma projeção de futuro, e quando você lembra daquela dor, você tem uma emoção, né? Normalmente ligada a uma emoção ruim, de dor, né? Pode ser uma lembrança boa também, mas normalmente o que acaba impactando mais as nossas decisões são as lembranças de dor. Então, essa parte da nossa mente é chamada de ego, porque é ele que está sempre julgando, tentando se defender ou projetando uma dor para evitar que essa dor aconteça. E quem observa isso é a consciência, certo? Então a maioria das pessoas está no padrão único, no padrão do ego. Tá tudo, a vida dela acontece tudo no padrão do ego, tudo na circunstância onde o ego está no controle. E quando você desperta a consciência, é que você entende, você fala assim, opa, então eu consigo controlar o que eu sinto, eu consigo controlar e observar o que eu penso. Aí você teve o despertar da consciência, que é essa posição do observador. Então, quando vem um pensamento ruim, ou quando vem um sentimento ruim, você consegue, de uma forma subjetiva, você consegue sair do ego e perceber aquela emoção, perceber aquele pensamento e falar, opa, isso é bom, isso vai me levar para onde eu quero ir, ou não, isso não é algo que eu quero, não é algo que vai me fazer bem, então eu deixo isso ir embora. Então, esse processo de desvincular a consciência do ego que é chamado o despertar da consciência. Então, a gente precisa fazer os exercícios de meditação, principalmente. Eu acredito que são os exercícios mais eficientes para a gente entrar nesse processo de despertar. E é o despertar da consciência que vai levar a gente para o próximo nível, porque senão a gente está só repetindo padrões automaticamente, repetindo emoções, repetindo comportamentos, e a nossa vida acaba sendo, né, uma roda gigante ali. A gente está sempre girando no mesmo lugar. A gente nunca alcança os nossos sonhos e a gente está sempre fugindo das nossas dores, dos nossos medos, né? Então, quando a gente chega num limite realmente emocional, que você fala, cara, minha vida não vai para lugar nenhum, não aguento mais, não suporto mais, é aí que você começa a sentir aquele incômodo, que você começa a buscar mais conhecimento, que você começa a amadurecer emocionalmente, buscar mais saúde mental, e aí você começa a se deparar com vídeos como esse, por exemplo. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você já teve algum incômodo, ou você já está nesse processo de despertar, ou você já entendeu o que é a consciência, o que é o ego, né? Muitas pessoas tratam a parte da consciência como o nosso espírito, a nossa alma, que é a nossa conexão com o divino, com o Criador, né? Algumas pessoas tratam mais como né, uma conexão com um mundo paralelo, com uma outra frequência de energia, né? Então, como se fosse, por exemplo, um videogame e a gente fosse o personagem, o ego fosse o personagem e a consciência como se fosse o jogador. Então, é como se a consciência tivesse um entendimento mais claro da situação, né? E o ego é como se fosse ali a pessoa que está envolvida ali naquelas situações do cotidiano, do dia a dia. Então, quando você aprende a passar a responsabilidade,
a passar as decisões, as escolhas para a consciência, então você não reage mais, você não é mais reativo, você não é uma pessoa mais que está só no campo das emoções ali e aquele, né, bate e volta ali, a pessoa fala, se retruca e vira aquele negócio que suga a sua energia. Então, quando você começa a perceber, fala, opa, a pessoa falou alguma coisa que tocou em algum ponto que eu preciso tratar. Tem alguma coisa aqui que não foi resolvida. Quem que faz essa percepção? A consciência, porque ela está observando. Tá? Então, a partir do momento que você começa a passar o controle da sua vida para a sua consciência tem essa comunicação direta com o divino, que ele sim entende o panorama completo do jogo e ele vai te dar as coordenadas mais eficientes para que você alcance seus sonhos e seus objetivos. Então, o despertar da consciência é basicamente isso, você sair desse modo automático e começar a perceber os seus pensamentos, as suas emoções, as suas crenças limitantes, né? Porque basicamente as nossas emoções vêm de crenças. Eu gosto de fazer uma analogia muito simples. Se você pegar uma pessoa, por exemplo, que tem um nariz que, sei lá, a pessoa acha que o nariz dela é muito grande. Ela passou a vida inteira, sofreu bullying na escola, os amigos, os primos, a família, sempre riram do nariz dela. Se a pessoa está num restaurante, por exemplo, e na mesa do lado o garçom faz uma piada sobre um nariz grande numa outra mesa, essa pessoa ela vai sentir aquela dor como se estivesse sendo com ela. Entendeu? Ela vai pegar aquilo para ela, porque é uma dor que ela não foi tratada. Da mesma forma que se tiver uma outra pessoa que nunca teve um problema com o nariz, essa piada vai passar por ela como se nada tivesse acontecendo. Mas é a percepção, é a crença que a pessoa tem que o nariz dela não é bonito. Então, a partir do momento que você faz o despertar da consciência, você olha essa emoção e fala assim, pô, estão fazendo uma piada sobre o nariz, certo? Eu tenho uma crença limitante, uma dor mal resolvida com o meu nariz, certo? Como que eu vou reagir? Eu vou levantar aqui, vou ir lá na mesa, vou brigar, ou vou me encolher aqui, ou vou levantar e vou sair do restaurante? Qual vai ser a minha reação? Quando você reage, é sinal que você está no ego. O seu ego está sentindo aquela dor. É como se você estivesse sendo ofendido, certo? Quando você tem o despertar da consciência, você vê aquele pensamento, você vê aquela emoção chegando, aquela dor chegando, e você faz a escolha. Você fala, isso daqui não é meu mais. Isso daqui é do ego. Isso não é meu. A consciência fala, isso não é meu. O ego simplesmente pega aquilo ali e depois de 3 segundos aquilo some. E a sua vida simplesmente continua como se nada tivesse acontecendo. Parece mágica, mas é assim que é. Quando você sai do estado automático, do estado do ego, e você desperta a sua consciência, você consegue ver as emoções e os pensamentos chegando e partindo. Você simplesmente entra num estado, como se fosse um estado meditativo ali, muito rápido, né? E você vê aquilo, vem, te pega, te chacoalha, você fala, opa, é o ego. O ego chegou, o ego está sofrendo. Você sai do ego, certo? Você compreende que aquilo não é você, que é o seu ego, que é a sua carne, que é o ser humano e não o espírito, tá? Que está sofrendo com aquilo ali. Então, o espírito, a consciência, ela afasta, percebe o pensamento, percebe a emoção e simplesmente libera aquilo. E aí você continua ali presente naquela refeição, naquela companhia que você estava ali, de uma forma... Não é como se você ignorasse a emoção. É como se aquilo ali não fosse mais parte de você. Aquilo ali foi uma crença limitante, foi algo que você passou na sua vida, na sua infância, na grande maioria das vezes na infância, e a gente carrega esses traumas como se fosse verdade absoluta. Mas da mesma forma que tem gente que odeia, por exemplo, a cor vermelho ou azul,
Da mesma forma, tem gente que ama a cor azul e a cor vermelha. Então, da mesma forma que tem gente que riu do seu nariz, tem gente que vai amar quem tem um nariz diferente. Você está entendendo? Então, é tudo uma questão de percepção. A partir do momento que aquilo não interfere mais nas suas decisões, a sua vida começa a mudar. Vamos supor que nesse restaurante você estava tendo uma reunião de negócios. Tinha ali mais 3, 4 pessoas na mesa e alguém fez uma piada sobre nariz e mexeu no seu ego. Se você toma a atitude de retrucar, de levantar da mesa e sair, de ter uma atitude grosseira, muito provavelmente você não vai fechar negócio com essas pessoas. Né? Se a sua meta é prosperar financeiramente, muito provavelmente você vai fechar uma porta naquele momento. Quando você tem controle absoluto das suas emoções, você percebe que a sua emoção veio, você sentiu e você deixou ela ir. Você simplesmente vai se posicionar na mesa como se nada tivesse acontecido. E não é uma falsa emoção, não é como se você estivesse ignorando ou jogando embaixo do tapete. Não, realmente a sua consciência consegue lidar com aquilo de uma forma que o seu ego não consegue. Então, quando o controle está na mão da consciência, essas coisas elas se tornam banais para você. Por isso que é um crescimento, uma evolução que a gente faz. Quando a gente desperta a consciência, a gente sai do degrau 1 e vai para o degrau 2. A gente consegue atingir esse nível de maturidade simplesmente porque já não é mais o ego no controle, e é a consciência. E a consciência, ela tem uma visão geral do campo. Ela não está ali no nível das emoções, brigando por migalhas. A consciência, ela tá jogando um jogo universal, um jogo maior, um jogo espiritual. E aí quando você desperta a consciência, é natural, você entende, você vê o pensamento, você vê a emoção e você deixa aquilo ir. Porque a sua consciência está jogando um outro jogo. Não é mais o jogo do ego. Entende? Então, assim, é um processo, o despertar da consciência é um processo que realmente transforma a vida das pessoas. E é um processo que eu acredito que seja o processo natural da vida. Né? A gente cansa de jogar esse jogo do ego, né? De aparência, de necessidade de aprovação, de medo de rejeição. A gente cansa de jogar esse jogo e aí você começa a buscar algo mais, você sabe que tem algo mais. E é nesse momento, quando começa a aparecer, o universo começa a trazer para você experiências, pessoas, vídeos como esse, que vai te ajudar nessa jornada aí. Beleza, pessoal? Ficou entendido aí esse ponto do despertar da consciência? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, toque no sininho para receber mais vídeos como esse, mais notificações quando saírem os vídeos novos e se inscreva no canal para acompanhar junto comigo essa jornada aí. Valeu, pessoal!